Querido irmão, querida irmã, no domingo passado nós celebramos a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, também sobre toda a Igreja. E hoje nós queremos refletir um pouquinho sobre os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo, enviado pelo Pai e por Jesus para cada um de nós, ele é chamado de o santificador, aquele que nos ajuda a percorrermos, a caminharmos neste caminho de santidade, neste caminho rumo ao céu. E basicamente nós podemos entender a santidade como a vivência das virtudes, a vivência até mesmo heróica dessas virtudes. Quando se abre um processo de canonização de algum santo, o que é observado, o que é mais levado em conta é justamente isso, a vivência heróica das virtudes. E para nós, para essa vivência das virtudes, com certeza nós podemos nos questionar e pensar que somos muitas vezes fracos, mas aí o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vem em auxílio dessa nossa fraqueza com os seus dons. E o Catecismo da Igreja Católica, ele afirma nos números de 1830 a 1832 justamente isso, que a vida moral, a nossa vida moral, ela é sustentada por esses dons do Espírito Santo. Então são como que disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir esses impulsos do mesmo Espírito Santo, né? E elas completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que o recebem, daqueles que recebem o Espírito Santo com os seus dons, né? E tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Então, os dons do Espírito Santo são responsáveis por aperfeiçoar estas virtudes, né, que nós somos chamados a viver cotidianamente na nossa vida. E também, né, nós tiramos lá de Isaías, e o Catecismo também enumera esses dons do Espírito Santo como sendo 7 dons, né? Os 7 dons do Espírito Santo que nós aprendemos lá na catequese, né? Em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, nós temos então este elenco dos 7 dons do Espírito Santo, que são eles: a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. E cada um desses dons, eles possuem as suas particularidades, eles possuem as suas características. E brevemente vamos então ver cada um desses dons, né, e também a sua aplicação direta na vida de cada um de nós, nesse auxílio da vivência das virtudes, para assim, né, conhecermos tudo isso e conseguirmos trilhar com maior facilidade este caminho que nos é proposto, que o Espírito Santo nos ajuda a trilhar, que é o caminho de santidade. O primeiro dom, o dom da sabedoria, é aquele dom que nos ajuda a distinguir as coisas, a escolher livremente o bem, a tender o nosso coração para o bem. É este dom que nos ajuda a distinguir o que realmente importa daquilo que é secundário. É o dom que nos capacita para julgarmos as situações justamente com sabedoria, né? Escolher o que é certo e deixar o que é errado. É basicamente o dom de saber viver em Deus. E este é um dos dons mais sublimes, um dos dons que mais nos ajudam neste caminho de santidade também. Depois, o dom do entendimento é aquele dom que torna a nossa inteligência capaz de compreender e assimilar os conteúdos da verdade revelada por Deus, aqueles conteúdos da nossa fé, os dogmas, né, e as verdades de fé. Através desse dom do entendimento, nós conseguimos, como o próprio nome já diz, entender, compreender melhor estas verdades da nossa fé. Às vezes acontece que muita gente confunde e às vezes é difícil realmente de distinguirmos entre, por exemplo, o dom do entendimento, da sabedoria, da ciência, mas eles são dons diferentes, mas claro que relacionados entre si. Nós podemos dar um exemplo, uma pessoa, né, e tantas vezes nós vemos pessoas
que são simples, que não têm muitas vezes estudo, mas que possuem uma fé muito forte, que possuem uma piedade muito forte, que possuem um amor à liturgia, um amor à celebração litúrgica e assim por diante. Então essas pessoas, elas possuem o dom da sabedoria, mesmo muitas vezes não possuindo este dom do entendimento, mesmo muitas vezes não entendendo a fundo, por exemplo, o que significa o dogma da Santíssima Trindade, o dogma da união hipostática e assim por diante. A transubstanciação muitas vezes não sabem o que significa através dessas palavras, mas possuem o dom da sabedoria e assim, na sua simplicidade, amam e tentam entender também, até onde é possível, todos esses mistérios. Depois, o dom do conselho. Este dom é o dom que permite à nossa alma o reto discernimento sobre responder às circunstâncias da nossa vida, seja a nós mesmos ou seja também às outras pessoas. É o dom justamente de dizer palavras sábias, de dizer palavras de incentivo a nós mesmos e também às outras pessoas diante de determinadas situações da nossa vida, também da vida dos outros. Depois nós temos o dom da fortaleza, que é a coragem, é o dom que nos dá essa coragem necessária para enfrentarmos as dificuldades, os desafios, as provações da nossa vida. Tantas circunstâncias desafiadoras, nós somos colocados a cada dia, a cada instante durante a nossa vida, e justamente esse dom da fortaleza nos dá essa coragem para enfrentarmos. E também é o dom que tantos santos na história da igreja e até hoje na história recente, contemporânea da igreja, nós temos tantos exemplos de santos que foram até o extremo dessa coragem e doaram a própria vida pelo nome de Jesus, pela causa do Evangelho, pela causa do Reino de Deus. Então o dom da fortaleza é este dom que nos dá esta coragem. Tem até uma música do Padre Zezinho que acho que define muito bem o que é esse dom da fortaleza, e a música em certo ponto diz que forte é quem nunca abandona a ternura nem mesmo na dor, Forte é aquele que morre, mas não admite matar. Então essas duas frases definem muito bem a pessoa que possui esse dom da fortaleza, mesmo diante da dor, mesmo diante dos obstáculos, não perde a ternura, não perde a coragem, que chega até mesmo a morrer, mas não admite a morte, não admite matar. Essas pessoas então são as que possuem verdadeiramente este dom da fortaleza. Depois o dom da ciência, é o dom que aperfeiçoa as nossas faculdades intelectivas, o nosso intelecto, e nos ajuda a compreender a realidade, a obra do Criador, e através dessa obra, através das coisas criadas, nós chegamos até o conhecimento de Deus, nós chegamos ao Criador. Então é o dom que nos possibilita essa contemplação do Criador, essa contemplação de Deus, contemplando a sua obra, contemplando as suas criaturas. O dom da ciência então nos leva, mediante a esse reto conhecimento, até o conhecimento de Deus, e cada um de nós devemos e podemos pedir ao Espírito Santo este dom. Nós não precisamos conhecer tantas coisas espirituais, tantas coisas, mas através das próprias coisas criadas, através das criaturas de Deus, auxiliados por esse dom da ciência e dos demais dons do Espírito Santo, nós chegamos ao conhecimento de Deus Criador. Depois o dom da piedade, que é o dom que proporciona esse relacionamento filial com Deus, através da oração, através das práticas de piedade, E como é bonito nós vermos pessoas que possuem esse dom da piedade, são pessoas que nos atraem também com o seu exemplo para Deus. Então é esse dom de viver sempre em comunhão com Deus. E por fim, o dom do temor de Deus, que não deve ser confundido, claro, com ter medo de Deus, mas é o dom de temer desagradar a Deus, é o dom de temer magoar a Deus, digamos assim, através do nosso pecado, é o dom de temer ofender a Deus, temer separar-se de Deus. Então este é o verdadeiro dom do temor de Deus, é o temor de que Deus seja ofendido através do nosso pecado. Então,
basicamente são esses, né, os 7 dons do Espírito Santo. Claro que podemos aprofundar muito mais em cada um deles, nas virtudes com que cada um se relaciona e assim por diante. Mas cada um de nós podemos começar implorando então ao Espírito Santo, que todos nós recebemos no nosso batismo, que cada vez mais derrame sobre nós esses dons, nos ajude a crescermos e a aperfeiçoarmos as virtudes e também a praticar, a colocar em prática esses dons que nós recebemos, né? E assim, com certeza, nós vamos trilhar este caminho de santidade, este caminho rumo a Deus, rumo a essa união com Deus, quando chegar a nossa hora de nos encontrarmos com Ele definitivamente no céu, né? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.